Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje vamos falar sobre o sangue, esse fluido vital que percorre todo o nosso corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1,6 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de anemia. Uma condição muitas vezes silenciosa, mas que pode indicar causas sérias de problemas. Além disso, os cânceres hematológicos, como leucemias, linfomas e mielomas, representam cerca de 10% de todos os tipos de câncer no Brasil, segundo o INCA. Para esclarecer sobre esses temas, recebemos hoje o hematologista Dr. Ivo Pesotti. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e informação de qualidade pode transformar a sua vida. Dr. Ivo Pesotti, ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista em hematologia, hemoterapia e clínica médica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, presidente da Comissão de Ética do Hospital da Unimed Araçatuba, membro da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, diretor técnico do Banco de Sangue do Grupo GSH no Hospital Unimed Araçatuba. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo seu tempo. Vamos começar? Vamos. Doutor, o que exatamente é anemia? Anemia, do ponto de vista de definição, é a diminuição matemática da hemoglobina. Abaixo de 12 gramas nas mulheres e abaixo de 13 gramas nos homens. Certo. E quais são os tipos mais comuns de anemia? E como que elas se diferenciam? As anemias, elas, por essa característica e pela sua frequência, elas podem se diferenciar como as anemias por falta de ferro, que são aquelas muitas vezes carenciais ou por perda sanguínea, anemias por falta de produção de glóbulos vermelhos, como as deficiências de vitamina B12 e as doenças hematológicas, doenças renais, e as anemias hemolíticas, que são aquelas em que o indivíduo destrói o seu próprio glóbulo vermelho e hemoglobina. Certo. E doutor, como que é feito o diagnóstico da anemia? A princípio, um exame simples, que é o hemograma, ele é responsável por detectar essa diminuição do glóbulo vermelho e da hemoglobina. A partir dessa diferenciação ou diferença do tamanho, da forma do glóbulo vermelho, nós vamos caminhar para diagnósticos ou exames mais especializados para diferenciar cada tipo de anemia. E isso aí pode ser pedido por qualquer médico? Qualquer médico. O hemograma é um exame popular, um exame que todo médico pede para o paciente. A partir do momento que você tem essa alteração, a partir desse exame a gente começa a investigação específica do determinado tipo de anemia. E doutor, como que chegam os pacientes no seu consultório? Geralmente são indicados ou já vão direto? A maioria dos pacientes, até pela especialidade, ser uma especialidade mais fim, né? Normalmente esses pacientes vêm encaminhados. A hemoglobina, na verdade, que é o transportador de oxigênio do nosso organismo, se uma pessoa é portadora dessa deficiência, menos oxigênio vai chegar na célula. Então, a anemia, por definição, é falta de gás, né? Então, os pacientes nos procuram por palidez, tontura, irritabilidade, fadiga, cansaço. Muitas vezes abordados ou seguido por outros colegas em que não se chegou a uma conclusão efetiva da causa de anemia, né? Mas os sintomas mais comuns são esses: o cansaço, a fraqueza, a fadiga, o mal-estar, a diminuição da capacidade de trabalho e de aprendizado. E doutor, a anemia, ela pode ser um sinal de uma outra doença mais grave? Sim, sem dúvida. As anemias, de maneira geral, a anemia em si, né, por definição, ela é uma consequência, né? Não uma causa de determinada situação. Então, todo mundo que tem anemia por algum motivo, não é? É muito comum a ocorrência de anemias por falta de ferro, por sangramentos ocultos, por doenças tumorais, cânceres, neoplasias, por doenças inflamatórias, né? E várias outras causas pertinentes aí, como uma condição primária para ter uma anemia secundária, como uma causa secundária. E doutor, tem algum sinal de alerta assim, para o paciente? Preciso procurar um hematologista? Sim, né? As anemias mais graves, aquelas que são relacionadas a doenças da medula óssea, como
leucemias ou anemias genéticas desde a infância. Então, a gente poderia dividir assim em algumas etapas da vida, né? Aquela criança que tem um desenvolvimento ponderostatural lerdo, dificuldade de aprendizado, palidez, uma anemia, e com anemia precisa ser investigada uma causa genética muitas vezes. Uma mulher jovem com perda sanguínea extrema, o ginecologista normalmente encaminha para a gente. Um paciente senil que procure, que esteja com uma anemia constante, há de que se avaliar causas hematológicas, renais, oncológicas e por aí vai. Né? E no consultório, teria alguma faixa etária que tem maior prevalência de ter anemia? As anemias, as crianças, né, naquela migração entre o leite, o aleitamento e a alimentação efetiva, traz as crianças com uma anemia muito frequente nessa faixa etária, né, os neonatos. Depois, naquela faixa de adolescentes e pré-adolescentes, é uma segunda etapa. E, por fim, idosos. Hoje, a população senil cresce na medida que a população envelhece. Mais e mais doenças nessa área a gente vem detectando e ficando mais frequentes e prevalentes. E com cada vez mais estudos, né? E a longevidade, a gente vai descobrindo mais coisa ainda. Pois sem dúvida. E fala uma coisa pra gente, doutor. A alimentação, ela funciona como prevenção? Ela pode dar anemia? Como é que é? Qual é a importância da alimentação? Sem dúvida, né? A alimentação, de maneira geral, nessa população de crianças, ela é bastante impactante. A gente pega em países subdesenvolvidos ou em estágio de desenvolvimento ainda pior que o nosso, a alimentação, a desnutrição, ela, além de outras deficiências, leva à anemia frequentemente. Agora, hoje existe uma certa opção por algum tipo de alimentação restrita. Por exemplo, o vegano, né, o vegetariano restrito, eles têm uma fonte absortiva de ferro menor, porque realmente as proteínas animais são as maiores fontes de ferro, não é? Então, para essas anemias por carência alimentar, basicamente anemia por deficiência de ferro. Tá? E a principal anemia hoje é a ferropriva? Ela é a mais incidente e mais frequente no mundo. É uma das doenças mais frequentes no mundo, se não for a maior. Né? E, doutor, qual que é a diferença entre a anemia ferropriva e a anemia megaloblástica? A anemia por falta de ferro vem dessas condições alimentares, sangramentos secundários, enfim. A vitamina B12, a anemia megaloblástica, que é essa relacionada à absorção de vitamina B12, raramente é por problema alimentar. Pelas fontes de vitamina B12 ricas que a gente tem no ovo, no leite, né, nos derivados aí em geral. A anemia megaloblástica normalmente se dá naquela pessoa com diminuição da capacidade de absorção de vitamina B12. A vitamina B12 é absorvida através da célula parietal do estômago, onde a gente tem uma proteína chamada fator intrínseco, que retira essa vitamina B12 do alimento e joga para o plasma para que vá para a medula óssea para a síntese de todos os elementos da medula, além da parte neurológica, da formação da mielina. Então, as deficiências de B12 normalmente ou são de origem genética ou autoimune e dificilmente por diminuição de ingesta. Né? E o senhor tem percebido algum aumento dessa falha na absorção da B12? E o senhor que entende que pode acontecer? Acho que duas coisas são importantes, né? Automedicações, exames que hoje são mais acessíveis, né? Há 20 anos ninguém pedia dosagem de vitamina B12 para ninguém, não é? Você é novo, você não pegou essa fase. Mas era uma coisa que dificilmente se pediam esses exames de laboratório que hoje são mais frequentes. Não se fazia uma referência direta entre muitas doenças neurológicas, como distúrbios cognitivos, alterações motoras, né, de movimento do paciente, com a deficiência de vitamina B12. E hoje a gente faz isso com mais frequência. Então, eu não sei se houve um aumento da prevalência dessas doenças ou se a gente hoje faz mais diagnósticos. E para a gente diferenciar, a gente pede o hemograma, a ferritina e a vitamina B12. Existem outros exames que a gente possa pedir? Na verdade, assim, o grande exame hoje para dosagem de ferro, a ferritina, o glóbulo vermelho, ele vai estar menor, menos corado, que a gente chama de microcitose e hipocromia, através de índices específicos. E na deficiência de vitamina B12, como tem uma dificuldade para a célula dividir,
o glóbulo vermelho ele vai crescendo de tamanho. Então é um glóbulo vermelho grande. Então a diferença laboratorial, muitas vezes pelo hemograma você já desconfia de uma ou de outra por essa alteração de tamanho da célula. Doutor, bastante paciente pergunta o que é o RDW. O que é? Explica pra gente. RDW é uma variação do tamanho do glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho tem um tamanho normal, que a gente chama de normocítico. Ele pode ter um aumento do glóbulo vermelho ou uma diminuição, que é a microcitose ou a macrocitose. Isso a gente dá o nome de anisocitose. É um nome complicado, mas o RDW aumentado, ele vai definir pra gente que a célula está com um tamanho diferente do normal. Normalmente, quando ele está alto, é porque a célula está pequenininha. Quando ele está baixo, a célula está maior. Então, isso diferencia ou pode ajudar na diferenciação dessas anemias. Seria do tempo de maturação ali da célula, mais ou menos? Exatamente, isso. Tá. E doutor, o que seria a anemia falciforme? Ela é uma doença genética? Ela tem cura? Como é que funciona? A gente, como eu falei, dentro do glóbulo vermelho tem a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Nós temos um grupo de doenças chamado hemoglobinopatias, que são as doenças da hemoglobina, que são genéticas. A anemia falciforme, ela é decorrente de algumas mutações que fazem o glóbulo vermelho, ao invés de ter uma forma redondinha, como se fosse uma bala soft, né? Antiga bala soft, ela fica como se fosse uma banana, uma meia-lua. A origem disso é genética, foi através de mutações que ocorreram na África e a partir das migrações, né, e do tráfico escravo na época, essas doenças foram trazidas para a América. Então é uma doença de origem africana, né? E enquanto a gente tem a outra hemoglobinopatia, outra doença da hemoglobina, que é a talassemia, que é uma mutação da região do mar Mediterrâneo, que veio com a população de italianos, espanhóis, franceses, etc. Então as duas são genéticas. Quando você tem aquela doença que é hereditária, vinda do pai e da mãe, a pessoa tem uma doença mais grave, que é a anemia falciforme homozigótica, ou a pessoa pode ser portadora e transmitir para os seus descendentes. Então é uma anemia genética e incurável. Incurável, né? Mas a pessoa pode viver normalmente com elas. A anemia falciforme normalmente dá crises por conta como há essa mudança do glóbulo vermelho, ele favorece o entupimento de pequenos vasos, vasos fininhos. Então, isso acontece nos ossos, dando dores ósseas importantes. Acontece no pulmão, causando infartos pulmonares, alterações renais, cardíacas, etc. Então, é uma doença que, desde o diagnóstico que é feito pelo exame do pezinho, logo ao nascer, o paciente deve ser acompanhado e tratado, tá? A talassemia, ela é uma doença mais grave que depende de transfusões, a talassemia maior. Agora, principalmente pela nossa região aqui, tem uma descendência grande de espanhóis, italianos, etc. A gente vê muitos talassêmicos, tá? Que tem essa deficiência de glóbulo vermelho, mas a maioria, como os falciformes hoje, já conhecendo que são portadores, eles fazem a orientação genética antes de se casar ou antes de ter filho. Então isso diminuiu muito a ocorrência do doente mesmo. Entendi. E doutor, a anemia pode afetar o rendimento escolar de uma criança? Sem dúvida, né? A falta de oxigênio diminui essa capacidade de aprendizado. Muitas vezes é uma queixa, principalmente naquele paciente com anemia crônica. Essas anemias pela falciforme, muitas vezes pela talassemia, pela desnutrição, e aí tem outros fatores associados que vem a deficiência de vitaminas também. Mas realmente as anemias causam tanto dificuldade para o aprendizado quanto para o desenvolvimento mesmo, pondeiro estatural, para a estatura, para ganho de massa muscular, enfim. E doutor, existe alguma diferença no tratamento das anemias em pacientes portadores de insuficiência renal ou algum tipo de câncer? Sim, né? A insuficiência renal, a anemia vem porque o rim é responsável pela produção de um hormônio chamado eritropoetina, que é quem regula a produção de glóbulo vermelho no nosso sangue, na nossa medula. Se a pessoa tem uma deficiência renal, uma doença renal, esse hormônio cai. E aí a pessoa para de ter o estímulo para a produção de glóbulo vermelho. Então o tratamento para isso é, além do acompanhamento com o nefrologista, fazer a reposição desse hormônio para aumentar o estímulo de produção de glóbulo vermelho por parte da medula óssea. Doutor, uma pergunta para nós que somos atletas. O atleta pode ter anemia? Pode, sem dúvida nenhuma. A anemia tem várias causas, inclusive eu tive já, em alguns casos, pacientes que foram jogadores de futebol, nadadores, etc., com
com anemia hemolítica, com anemia genética, como a talassemia, e que eles não conseguiam se desenvolver a partir de determinado ponto, porque a anemia restringia isso. E para aquele atleta que tem alguma deficiência, que reprime a alimentação ou que tem alguma perda, ele também vai afetar o rendimento total. Não é porque você é atleta que você não pode ter anemia. O nosso organismo é capaz de acostumar com qualquer coisa, né? Até com a miséria, né? Na falta de oxigênio. E doutor, para a gente encerrar o primeiro bloco, o uso de ferro pode causar algum problema para um paciente sadio? Pode porque o ferro, a gente precisa dele em determinada condição, tanto que a nossa absorção de ferro ela é intestinal e a gente consegue no máximo determinada quantidade de ferro. Existem muitos pacientes com anemia que não é por falta de ferro, usando o ferro, e o acúmulo de ferro ele é deletério, ele causa problemas, sobretudo no fígado e gerando radicais livres. E muitas vezes eles atrasam alguns diagnósticos. Por exemplo, você tem um paciente lá com um tumor intestinal. Ele vai por conta própria ou no facultativo e começa a usar o ferro, que é por sangramento. E ele tem anemia, usa o ferro, tem anemia, usa o ferro, sem fazer diagnóstico. Isso atrasa o diagnóstico da doença tumoral e piora o prognóstico, piora a chance de cura e de recuperação, né? Maravilha. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Vida Leve e Saúde. Nos acompanha aí. Estamos de volta com o programa Vida Leve e Saúde. E hoje uma super entrevista com o hematologista Dr. Ivo Pesotti. Vamos lá, doutor. Quais são os principais tipos de câncer hematológico? Nós temos, assim, bem dividido. Nós temos as leucemias, que a gente pode dividir em leucemias agudas e crônicas. Os linfomas, com os seus vários tipos. As síndromes mielodisplásicas, que é um grupo heterogêneo de doenças. E o mieloma múltiplo. Esses são os cânceres da nossa área. E, doutor, como que a gente diferencia leucemia do linfoma e do mieloma múltiplo? São doenças bem diferentes. Na verdade, todas elas começam na medula. Se a gente puder dar um exemplo, né? A nossa medula óssea seria como se fosse um jardim que produz flores diferentes, 3 tipos de flores diferentes. As plaquetas, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos com suas funções. Essas células são como se fossem ervas daninhas que vão crescendo nesse jardim e impedindo o crescimento dessas flores. A leucemia aguda é aquela que a gente substitui a medula por blastos e o diagnóstico se faz basicamente com um hemograma e com os exames da medula para confirmação. Essas doenças cursam com anemia, com fadiga, cansaço, queda de plaqueta, então o paciente normalmente chega com quadro hemorrágico, com sangramentos cutâneos, ou com quadro de febre e infecções oportunistas porque o glóbulo branco funciona mal. Nos linfomas isso já não acontece. Os linfomas, apesar da célula que habita o gânglio ser o linfócito, ela não dá manifestação em sangue periférico. Essa célula que é o linfócito, quando caminha para o gânglio linfático, onde ele mora para nos defender, a mudança genética que ocorre nessa célula faz com que esses gânglios aumentem de tamanho, causando infartamentos, ínguas no organismo, muitas vezes com febre noturna, suor noturno, fadiga. Então são bem diferentes das leucemias. E os mielomas são mais silenciosos, é uma doença que é mais restrita a uma faixa etária acima dos 60 anos, e está relacionado com a anemia, alterações de função renal por sua característica e principalmente dores ósseas ou fraturas patológicas, tá? Doutor, toda leucemia cursa com anemia, leucocitose, plaquetopenia, mas nem toda anemia, plaquetocitose e leucocitose é uma leucemia. Perfeito, é isso mesmo. Normalmente a leucemia cursa com uma anemia severa, com seus sintomas, diminuição de plaquetas com manifestações hemorrágicas e com o glóbulo branco alterado, já que ela é substituída por células imaturas que não funcionam bem, a pessoa fica exposta a riscos de doença infecciosa, muitas vezes oportunista, cândida, herpes zoster. Essa é na leucemia aguda. Aguda. Na crônica não, é mais tranquilo. Não, a crônica normalmente, a leucemia mieloide crônica, a pessoa vem com uma grande quantidade de leucócitos, né, que a gente chama de leucocitose, com glóbulos brancos maduros e imaturos.
Normalmente ela é detectada por exames de rotina, num exame de admissão, num demissional, num exame de rotina, sem o paciente ter sintoma nenhum. E hoje existem medicações alvo para esse tipo de doença em que a pessoa tem uma vida normal. E a linfocítica crônica também, só o linfócito aumenta, muitas vezes sem anemia até, ou plaqueta baixa. E doutor, existem sinais de alerta para esses tipos de câncer? Ah, sim. Pacientes com dor óssea, anemia, febre inexplicável, perda de peso, fadiga, surgimento de nódulos, de gânglios, de ínguas são sinais de alerta. E doutor, quais são os exames usados para diagnosticar esses tipos de cânceres? A gente usa a partir do momento que a gente desconfia, que a gente pensa no diagnóstico de doença hematológica neoplásica, né, oncológica, o diagnóstico é feito pelo mielograma, que é um exame que o hematologista colhe, cora e lê, né? É um exame da medula em que a gente vai lá na fábrica, que é a medula óssea, e vê como é que tá, o que está acontecendo ali. Além disso, hoje a gente usa exames marcadores, que a gente chama de imunofenotipagem, que são exames que vão dar exatamente o grau de maturação que aquela célula se encontra. E ali também hoje a gente faz exames de estudo da mutação que aquela doença induziu no paciente, que são os exames de cariótipo, que vão mostrar para a gente o grau de complexidade que aquela doença traz. Quanto maior a complexidade, pior o prognóstico da doença. Doutor, para o público de casa, como que é feito esse mielograma? É uma punção direto na medula? É um exame, é uma punção anestésica que a gente faz na bacia ou no externo, que é esse osso aqui, e aspira um pouco de material ali, uns 5 ml para fazer todos esses exames. Normalmente é pouco dolorido, não requer internação e é um exame rápido porque imediatamente ou no máximo após a coloração de lâminas a gente já tem uma ideia do diagnóstico e a partir dele do tratamento específico do paciente. E como o senhor mesmo falou, hoje a medicina está mais avançada. A genética está ajudando muito essa parte da hematologia hoje em dia? Sem dúvida, sem dúvida. A genética hoje, a partir do conhecimento, primeiro do tipo de mutação, da mudança genética que causou aquela doença, determinada doença, hoje a gente tem, além dos transplantes de medula óssea para os casos indicados, a gente tem terapias que são alvo, né? Tratamentos que vão lá atuar sobre determinada mudança que a gente tem através dos bioespecíficos. E hoje o mais moderno tratamento da minha área é o CAR-T, o CAR-T, que é pegar o linfócito do paciente, modificá-lo com uma informação para que ele próprio, esse linfócito do paciente, destrua a doença. Então é uma coisa que é promissora e num futuro breve acessível. Ainda muito caro, mas será bem acessível. Se usa imunobiológico na hematologia? Usamos principalmente nos linfomas, tá? Que tem receptores, anticorpos para o linfócito B. Então a gente usa o rituximab, então tem vários ABs aí. Certo. Né? E doutor, existe algum fator ambiental ou comportamental que aumenta o risco de câncer? Existe exposições, a gente fala que essas doenças oncológicas elas vêm da mudança do que a gente chama de microambiente medular, né? É como se a gente tivesse alguma mudança, algum ecossistema mudado por alguma coisa. O que se sabe são as exposições à radiação, né? Isso é bem documentado. Doenças virais, muito provavelmente. Algumas regiões têm uma situação em que há maior incidência de algumas neoplasias do que em outras, a gente não sabe muito bem se é o solo, se é a alimentação, o que é. Agora, defensivos agrícolas e outras coisas a gente ainda não tem uma certeza, mas provavelmente deve ter alguma correlação com esse tipo de doença. Doutor, para o público de casa, as pessoas que adoram tirar raio-x quando vai no pronto-socorro, isso aí é um fator de risco? Sem dúvida, é o maior fator de risco. O maior fator de tirar uma chapa. Doutor, como que é feito o tratamento da leucemia atualmente? A leucemia aguda, o tratamento é à base de quimioterapias agressivas, em que a gente destrói primeiro a erva daninha desse terreno, para depois as células normais começarem a brotar novamente. Normalmente esse tratamento é induzido, é agressivo, ele é doloroso, mas não há nenhuma doença hematológica e nenhuma leucemia que não seja curável, tá? O paciente sofre nesse período, mas a chance de cura, principalmente com
que a gente chama de consolidação com transplante de medula hoje, faz com que essas doenças tenham um prognóstico bom perto de outras doenças tumorais. Tá. E no caso dos linfomas, tem uma classificação? Tem. Os linfomas se classificam em duas grandes famílias. Uma chama linfoma de Hodgkin, que foi quem descreveu isso há muito tempo. E quando descobriram um outro tipo de doença dessa dos gânglios linfáticos, puseram o nome de não Hodgkin. Então a gente tem dois grandes grupos. Os Hodgkin, que tem um prognóstico bom, e os não Hodgkin, em que a gente divide em linfomas de baixo grau, que normalmente são linfomas lentos, que o paciente convive com ele, linfomas de grau intermediário e linfomas de alto grau, que costumam responder com quimioterapia muito bem e eventualmente também com transplante de medula. Então o mais perigoso então, seria o não Hodgkin de alto grau. Isso, né? Sem dúvida. E no caso do mieloma múltiplo, como que é classificado, o tratamento, diagnóstico? É uma doença relacionada a uma célula chamada plasmócito. Essa célula, que é o linfócito B maduro, ela é responsável pela produção do anticorpo do nosso organismo, aquela ferramenta, aquela proteína que a gente usa para nos defender, né? Então, quando você tem essa doença, a pessoa passa a ter uma propensão maior para infecções e uma agressão maior, sobretudo no rim e nos ossos. O diagnóstico também é feito pelo mielograma e o tratamento hoje envolve drogas cada vez mais modernas que controlam bem a doença. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que o indivíduo hoje tem uma vida praticamente normal sendo portador. Tá. O transplante de medula ainda é um dos principais fatores de tratamento? Nas leucemias agudas, sem dúvida nenhuma. Nos mielomas, a gente usa muito o autotransplante de medula, tanto no mieloma quanto nos linfomas, em que o indivíduo doa a própria medula para ele. Quer dizer, tira a célula-tronco, faz a quimioterapia e devolve a célula-tronco para ele, que vai produzir as células do sangue de maneira normal. Essa é ainda uma modalidade que se usa muito, embora o CAR T-cell, que é esse daí, e os biológicos mais alvo estejam diminuindo essa frequência de transplantes e de indicações. Joia. E doutor, como o senhor sabe como está a fila de doação de medula óssea no Brasil hoje? O Brasil tem hoje uma fila de doação ou de doadores, né? Um grupo de doadores bastante eficaz, né? O que falta muitas vezes são centros que possam dar vazão para esse tanto de doadores que a gente tem. E a gente sempre faz apelo para que, sempre que possível, principalmente aqueles indivíduos abaixo dos 35 anos, quando forem doar sangue, e que isso deve ser uma coisa frequente e bem estimulada, também seja um doador de medula. Maravilha. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, foi excelente a entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Valeu. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje aprendemos muito sobre as doenças do sangue e fica uma dica: mantenha os seus exames de sangue em dia. Muitas doenças, como anemias e os cânceres hematológicos, podem ser detectadas precocemente com um simples hemograma. Alimente-se bem, cuide da sua imunidade e, ao menor sinal de cansaço excessivo, palidez, perda de peso inexplicada ou gânglios aumentados, procure um médico, principalmente o hematologista. A saúde é prioridade aqui no Vida Leve Saúde. Quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Ivo Pezzotti, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer as nossas dúvidas. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida e quer sugerir algum tema para os próximos episódios ou ser um patrocinador, mande suas mensagens pelas nossas redes sociais usando o @FilipeFornari ou TH+SBT. E não se esqueçam, cuidar da saúde começam com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo programa, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!